No último relatório do ranking de competitividade dos estados, Pernambuco perdeu 5 posições. Ocupa hoje o 18º lugar entre todas as unidades da federação. O relatório avalia aspectos como a infraestrutura, o capital humano, saúde, educação e segurança. Se os indicadores não vão bem, fica mais difícil realizar negócios e movimentar a economia. Nós vamos debater este tema com o senador Armando Monteiro, porque o desenvolvimento de Pernambuco é assunto de Estado. Eu sou Ronaldo Martins, tenho a companhia do jornalista Silvio Guedes, que participa do programa Assunto de Estado. Senador Armando Monteiro, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço essa oportunidade de poder estar aqui com vocês. E vamos debater Pernambuco. Senador, logo de cara eu gostaria de apresentar aqui alguns dados deste ranking de competitividade dos estados, a edição de 2017, que é um ranking produzido pelo Centro de Liderança Pública. Ele mostra que Pernambuco perdeu 5 posições, ocupa hoje o 18º lugar, com um índice de 40,8, quando a média do Brasil é 47,9. Mais à direita ali nós temos a evolução dos últimos 3 anos, que mostra o estado de Pernambuco perdendo posição de 2015 para 2016, também para 2017. Senador, entre todos os estados brasileiros, Pernambuco é o segundo que teve o pior desempenho em termos de perda de posição. Como explicar, de um modo geral, esse índice? O que está acontecendo com Pernambuco? Olha, a lamentar que Pernambuco tenha perdido posição relativa, 5 posições. Pernambuco perdeu a posição relativa em relação ao país e em relação à própria região Nordeste. Isso é lamentável. Eu acho que isso reflete a conjugação de uma série de fatores, mas, sobretudo, me parece que isso está associado ao desempenho do governo nos últimos anos. Eu acho que Pernambuco perdeu um padrão de governança que, ao final, resultou numa ausência, num déficit de iniciativas que, ao final, se traduziram nesse quadro. E aí releva uma questão que contribuiu fortemente para essa perda de posição relativa, que foi a questão da segurança. E aí há um dado que nós temos que lamentar como pernambucanos, é que nós perdemos todos os ganhos que foram obtidos desde 2007, com aquele modelo exitoso à época do chamado Pacto pela Vida, que era um arranjo institucional muito bem concebido à época pelo governador Eduardo Campos e que se transformou numa referência até internacional. Infelizmente, vivemos nos últimos 4 anos um grave retrocesso. Todos os ganhos que tivemos no Pacto pela Vida foram anulados e, mais do que isso, a posição relativa de Pernambuco hoje é pior do que a que tínhamos em 2007, antes do início do Pacto pela Vida. Então, hoje, Pernambuco pode registrar uma trágica estatística: 5.500 assassinatos, mortes violentas o ano passado. É algo que nos coloca na 3ª pior posição do Brasil. Nós temos algo que se aproxima de 60 homicídios por grupo de 100 mil habitantes. Para ter uma ideia, isso é quase 50% a mais do que o Rio de Janeiro, que está sob intervenção hoje, ostenta. Ou seja, um grave retrocesso, e isso decorre, a meu ver, de uma falta de liderança, de uma posição proativa do governo e, sobretudo, da capacidade do governo de mobilizar as forças sociais do Estado em torno de um tema que nós reconhecemos tão desafiador como esse da segurança pública. Que medidas o senhor acredita que os governos recentes de Pernambuco deixaram de adotar e que trouxeram o Estado até esse estado? Olha, eu falei de segurança, que é algo que teve um peso extraordinário, mas nós temos questões ligadas à infraestrutura. Pernambuco é hoje um canteiro de obras paralisadas. Faltou, a meu ver, um sentido de prioridade. Se é verdade que vivemos um momento de crise fiscal e de desaceleração econômica, é evidente que, nesse momento, o gestor tem que eleger prioridades. Aliás, alguém já disse
que governar é a penosa arte de eleger prioridades. E o que nós sentimos é que o governo do Estado não definiu claramente as prioridades. Se seriam, por exemplo, a infraestrutura hídrica, que é um tema muito importante. Nós temos algumas obras que se atrasaram nessa área. Eu não estou falando das grandes obras como a transposição, nem como o ramal, mas pequenas adutoras que poderiam ter sido priorizadas, mitigando os efeitos, os graves efeitos dessa estiagem que se abateu sobre a região. Nós temos problemas seríssimos no trânsito da área metropolitana. Pernambuco tem hoje um dos piores trânsitos do Brasil. Salvo engano, nós estamos na oitava posição no mundo. Em congestionamento? Em congestionamentos, não é? O que causa imensos prejuízos econômicos, inclusive. Mas nessa área, por exemplo, os BRTs, que são sistemas rápidos de transporte e integrados, tanto no BRT do leste-oeste como norte-sul, essas obras se atrasaram extraordinariamente. O chamado ramal da Copa, que era uma outra obra importante, nós não concluímos. A navegabilidade do rio Capibaribe. Que se fala disso há muitos anos. Essa obra foi iniciada e paralisada e deixando aí no seu rastro até graves denúncias de mau uso dos recursos públicos. Então, infelizmente, na área de infraestrutura, nós também temos uma situação muito ruim. A deterioração da malha viária de Pernambuco, somada ao atraso dessas importantes obras. Ainda continuando no tema da infraestrutura, eu quero só trazer aqui os dados do ranking de infraestrutura, em que Pernambuco também ocupa uma posição 12º lugar, uma posição mediana, com uma nota 5,6. Nesse item apenas, ele tem uma nota acima da média do Brasil. Mas é muito pouco, não, senador? Qual que é o prejuízo que essas carências da infraestrutura, sobretudo no transporte, traz hoje para a produção de Pernambuco? É importante compreender que Pernambuco é um estado que tem um território, em termos relativos, pequeno, não tem uma grande dotação de recursos naturais, mas aquilo que define a própria estratégia de desenvolvimento de Pernambuco é a sua localização geográfica, porque nós estamos a menos, num raio de 800 quilômetros, você tem 7 capitais no Nordeste. Nós estamos, por assim dizer, no epicentro do mercado consumidor regional. E o que sempre distinguiu Pernambuco é de ser uma plataforma logística também. Nós temos um porto que é importantíssimo, inclusive um porto de águas profundas, um aeroporto que alcançou a liderança regional nos últimos anos. Portanto, Pernambuco, a logística, a infraestrutura é importantíssima para a estratégia de desenvolvimento de Pernambuco. E aí nós estamos precisando integrar os modais de transporte, inclusive o modal ferroviário, que depende também muito hoje da conclusão da Transnordestina, sobretudo o trecho de Pernambuco, que está também muito atrasado. Então, esse quadro da infraestrutura tem para Pernambuco um rebatimento muito importante no processo de desenvolvimento e na própria estratégia de atração de investimentos privados, o que é algo crucial para Pernambuco. Até que ponto o senhor considera que esses atrasos nas obras de infraestrutura de Pernambuco, quer dizer, essa redução de atividade econômica, tiveram um impacto nesses índices de violência no Estado? Olha, eu acho que não se pode deixar de considerar que a crise econômica e esse quadro que é peculiar a Pernambuco hoje, de obras paralisadas, um índice de desemprego que chegou a ser o maior do Brasil. Nós temos um índice de desemprego superior à média do Nordeste. Nós temos hoje 17,6% de taxa de desemprego. Pernambuco foi muito impactado por essa crise, inclusive alguns projetos muito importantes
que, por exemplo, no entorno daquele polo petroquímico nascente, da indústria naval, houve muito desemprego em decorrência da própria crise que envolveu a Petrobras. E, além disso, essas obras paralisadas, descontinuadas, que agravaram o quadro, por exemplo, da construção civil no Estado, sobretudo olhando a parte de infraestrutura. Então, eu diria que Pernambuco se ressentiu muito desse quadro. E aí, nós temos que, evidentemente, reposicionar Pernambuco. Eu acho que esse é o desafio, no sentido de poder definir claramente uma estratégia para os próximos anos. E essa questão da logística é fundamental para Pernambuco. Por exemplo, custos portuários. Já que Suape é um ativo estratégico de Pernambuco, hoje nós temos custos portuários mais elevados, aliás, bastante mais elevados do que, por exemplo, quando comparamos o custo de movimentação de contêineres em Pernambuco com o Porto de Santos, nós temos quase o dobro do preço da movimentação. Por que isso acontece? Nesse caso, porque fizemos um modelo, quando Pernambuco implantou o primeiro terminal de contêineres, houve um modelo de concessão, a meu ver, equivocado, que terminou por não estimular adequadamente, para não repassar para a tarifa, os ganhos de escala da operação que foram obtidos ao longo dos anos. Isso pode ser consertado? Pode. E a oportunidade que temos é agora a possibilidade de poder implantar o segundo terminal de contêineres. E aí estabelecer uma maior concorrência intraporto com o terminal de contêineres que foi inicialmente implantado. Precisamos disso, de mais concorrência para reduzir as tarifas de operação portuária em Pernambuco. Trazer mais atividade para o Porto de Suape. Mais atividade, aliás, o Porto de Suape está registrando uma movimentação muito expressiva, sobretudo em função da movimentação de granéis líquidos, e nesse caso, toda essa área de combustível em decorrência do início da operação da refinaria Abreu e Lima, que de qualquer maneira, ainda que a meia carga está processando 100 mil barris por dia, e aí sim um dado muito significativo, que são as exportações de veículos da planta da Fiat, que foi instalada, que opera há 3 anos lá em Goiânia, em Pernambuco. Virou uma plataforma de exportação. Nós estamos exportando os produtos da Fiat para vários países aqui da América Latina. Associado a esse tema, senador, o ranking de competitividade analisa também o capital humano. Nós temos os dados que mostram que, novamente, Pernambuco está numa posição ruim, né? Considerando 27 unidades da federação, está na 19ª posição, com uma nota bem abaixo da média nacional. Nesse particular, o senhor diria que o problema da capacitação de mão de obra hoje seria um dos temas a ser trabalhado em Pernambuco? Eu acho que nós temos em Pernambuco o mais grave problema, eu identifico na área do ensino fundamental, os anos iniciais do ensino fundamental e os anos finais. Veja que no Nordeste há experiências muito bem-sucedidas, inclusive no Ceará, mais recentemente, em Sobral, de uma ação em que há efetivamente uma articulação, uma coordenação entre o governo estadual, os governos estadual e municipais, no sentido de poder oferecer um suporte às prefeituras, no sentido pedagógico, da orientação pedagógica, dos currículos, etc. Infelizmente, Pernambuco evoluiu no ensino médio, o que é algo importante, sobretudo com as escolas de tempo integral, etc. Mas nos anos iniciais do ensino fundamental, nós estamos mal posicionados no IDEB e em todos os índices de avaliação, nos anos iniciais e nos anos finais do ensino fundamental. Eu acho que a grande virada que temos que promover é exatamente na melhoria do desempenho na área do ensino fundamental. E na área da educação profissional e da educação para o trabalho, eu acho que há um esforço aí articulado, inclusive com entidades do Sistema S, para melhorarmos essa questão da oferta de mão de obra qualificada. Muita coisa foi feita, mas nós precisamos avançar muito ainda.
boa parte desse desemprego elevado que existe no Estado pode ser consequência, inclusive, dessa falta de capacitação dos trabalhadores, né? Eu diria que há um desemprego estrutural, que aí sim ele se reflete muito nessa questão de que hoje os perfis profissionais mudaram, há um nível de exigência maior para que você... A empregabilidade depende cada vez mais de educação e de formação. Mas, infelizmente, no nosso quadro lá dos últimos anos, nós tivemos desemprego até da mão de obra qualificada em função do agravamento dessa crise e de alguns fatores, vamos dizer, específicos que tiveram reflexo lá na economia do Estado. Agora, se o senhor fala que o grande problema hoje é nos anos iniciais do ensino fundamental, isso pode trazer consequências lá na frente, não? Porque você está perdendo o futuro dessa mão de obra. Esse é o ponto. Se você não tiver uma boa formação, um bom padrão nos anos iniciais, evidentemente que você poderá ter um prejuízo irreversível ao longo de todo o itinerário de formação. Portanto, se tivesse que definir uma prioridade, eu diria que é melhorar o ensino fundamental em Pernambuco. A primeira fase do ensino fundamental é a atribuição mais dos municípios do que do Estado propriamente, né? Faltou também ao governo do Estado, nesses anos, uma articulação maior com as prefeituras? Eu acho que esse é o ponto. O Estado não pode se ausentar inteiramente desse desafio, até porque não há como você separar esses esforços ou torná-los ou tornar algo estanque. Eu acho que o Estado é exemplo de experiências muito bem sucedidas na própria região. O Estado tem que fazer parceria, tem que criar um modelo colaborativo, um modelo cooperativo com os entes municipais para poder, de forma integrada, melhorar o desempenho do ensino fundamental. O senhor fala do Estado e eu queria trazer também um elemento aqui, governo federal. Voltando até no tema da infraestrutura. É possível tudo isso sem o governo federal? E como é que está a relação do Estado hoje com o governo federal em relação ao que era no tempo do governo anterior, do governo do presidente Lula, onde havia uma aproximação também no governo da presidente Dilma? Isso mudou? Como é que é a relação hoje de Pernambuco com o governo federal? Eu diria que houve uma mudança mais em decorrência da crise, do agravamento da crise econômica. Agora, eu não sinto isso, teria que ser justo, e falo com a autoridade de quem foi ministro do governo anterior. Eu não percebo nenhuma discriminação ao Estado. Eu acho que o Estado não tem tido a capacidade, o governo estadual, de gerar os projetos e de gerir algumas obras que se arrastam por problemas que, de resto, podem ser identificados na própria gestão dessas obras até que foram delegadas ao Estado. Então, eu acho que é fundamental contar com o apoio e com os recursos do governo federal, por exemplo, para a área de infraestrutura hídrica, para a adutora do Agreste, que é a mais importante obra, porque nós temos um déficit hídrico muito maior no Agreste até do que no Sertão. Porque no Sertão nós temos aquíferos, nós temos reservas e no Agreste não, além de ter maior densidade populacional. Então nós precisamos muito da União, precisamos muito de uma ação coordenada e articulada, mas é preciso que o governo do Estado tenha mais agilidade para poder gerar os projetos e gerir melhor as obras que são delegadas. A gente vê problemas também na área de saneamento do Estado, né? Essa própria pesquisa indicou que tem um índice muito baixo de cobertura de esgotamento sanitário, coleta e tratamento, né? O Estado de Pernambuco tem como solucionar essa questão no curto ou no médio prazo? Aliás, vamos reconhecer, esse é um grave problema que o Brasil tem, de baixíssima cobertura, inferior a 50%, o que é algo deprimente para um país que tem, que é a 8ª economia do mundo. Esse é um passivo que o Brasil acumulou e que, portanto, foi um problema dos governos em décadas. Mas, para a solução desse problema e para vencer essa defasagem, nós precisamos de parcerias, de estimular parceria com o setor privado. Infelizmente, Pernambuco fez uma PPP que, ao final, por problemas da empresa que liderava a PPP... Uma parceria público-privada. Uma parceria público-privada na área de saneamento, que pretendia elevar em 4 anos, em 5 anos, essa participação, essa cobertura em valores significativos. No entanto, houve um problema com a empresa, que foi a Odebrecht, no caso,
e todos esses problemas que envolveram a empresa. Portanto, esse projeto não avançou. Os investimentos previstos, nós ficamos muito aquém dos investimentos previstos e, portanto, Pernambuco ainda convive com esse grave problema. O desafio agora é encontrar uma nova parceria para essa PPP. Ainda dentro desse tema, nós temos os dados aqui, senador, do potencial de mercado, que é outro item avaliado pelo ranking de competitividade, onde Pernambuco está muito mal, né, na 22ª posição. Como explicar um estado como Pernambuco, que tem nos últimos anos grandes empreendimentos industriais, o senhor já falou da Fiat, o Porto do Suape, todo o complexo petroquímico, como explicar um estado que teve todo esse desenvolvimento ao longo dos últimos anos e está nessa posição no item potencial de mercado? Eu lhe confesso que esse é um dado que eu não pude analisar aí com mais profundidade. Eu não sei, nos critérios que são avaliados, eu não sei bem se nessa mensuração se considera, por exemplo, a dimensão do próprio mercado local. Considera itens, por exemplo, como a questão da infraestrutura do esgoto, nível de desemprego. Nível de desemprego, né? Esses itens. Que o desemprego seguramente é um fator que concorreu para que o potencial do nosso mercado pudesse ser. Nós temos um nível de renda média que está em linha mais ou menos um pouco acima da renda média da região, né? Mas somos, a rigor, um estado que tem, inclusive, uma vocação como entreposto comercial. Pernambuco exporta muito para a própria região. Então, eu não me detive na análise desse aspecto aí, exatamente para poder entender o que é que determinou essa posição, que de resto me parece muito insatisfatória. Um dos itens é o desemprego. O senhor já falou sobre o desemprego, que Pernambuco é o estado que teve o maior desemprego em 2017 do Brasil. Mas eu acho que só o desemprego não responderia por essa posição, pela 22ª posição. Porque há outros dados, a renda média e a própria população em termos relativos. Então, eu volto a dizer, eu não me sinto aqui confortável para poder fazer uma análise mais detalhada ou aprofundada dessa questão. Agora, se o senhor pudesse apontar vocações que Pernambuco não tem explorado e que poderiam, de um modo geral, melhorar a situação do estado nesse ranking. Olha, eu acho que Pernambuco tem uma vocação que precisa ser cada vez mais estimulada para a área de serviços, o terciário moderno, assim chamado. Nós temos um importante polo de tecnologia de informação, que tem como suporte fundamental o conhecimento que é gerado na Universidade de Pernambuco, que transbordou para que você pudesse ter desenvolvido competência nessa área que é tão estratégica. Nós temos um polo médico que é referência. Então, eu acho que Pernambuco pode e deve investir mais na área de serviços, e aí eu colocaria a logística como algo fundamental para moldar esse futuro da economia de Pernambuco, potencializando, inclusive, algumas vantagens comparativas que Pernambuco já tem, como a própria localização geográfica, o capital humano que dispõe, competência na universidade. Agora, acho que Pernambuco também tem um desafio imenso, que é o de encontrar alternativas para algumas atividades tradicionais que vêm perdendo posição. Por exemplo, nós temos um setor sucroalcooleiro que se ressente muito hoje pelo fato de estar da própria topografia, de ficar limitada a exploração a uma faixa mais úmida do território, e essa indústria vem perdendo posição. Temos o desafio, por exemplo, de desenvolver mais alguns setores, como a própria avicultura, e aí precisamos da Transnordestina para trazer os grãos que têm aí um potencial fundamental para integrar a atividade que precisa do milho, que precisa muito dessa área. E acho que Pernambuco precisa também reforçar muito a infraestrutura hídrica, que é outra questão também fundamental para o futuro do nosso estado. Apesar dos dados
para encerrar, apesar dos dados não serem bons, o senhor teria uma visão otimista em relação ao Estado? Eu não posso deixar de ter, porque acho que Pernambuco tem uma série de características que o distingue. Pernambuco tem uma cultura multifacetada e muito rica. Portanto, o turismo em Pernambuco, que eu deixei de referir, é um potencial fantástico, porque Pernambuco tem a principal matéria-prima do turismo, que é uma cultura muito rica, muito diversificada. Pernambuco tem capital humano reconhecidamente, a Universidade de Pernambuco tem historicamente uma posição, inclusive em áreas importantes como da engenharia, por exemplo. Pernambuco tem uma economia relativamente diversificada, tem cultura industrial, porque foi o berço da industrialização no Nordeste. Eu acho que o grande desafio de Pernambuco hoje é exatamente poder ter liderança política, restabelecer uma liderança que tenha a capacidade de articular e de mobilizar a sociedade em torno dos seus objetivos estratégicos. Me parece, portanto, que é algo que podemos resolver através do próprio processo eleitoral no futuro. Senador, muito obrigado pela presença. Muito obrigado. Senador, obrigado. Bom, nós agradecemos também a sua audiência. Essa entrevista já está disponível lá no nosso site, senado.leg.br/TV. Você pode baixar e distribuir nas suas redes sociais, enviar para os amigos. Pode sempre entrar em contato com a TV Senado também para fazer críticas e sugestões. Ligue de graça para o 0800 61 22 11. Obrigado pela companhia e até a próxima.